A palavra de Deus nos fala de alguém que tinha dificuldade em ofertar de si, um homem ganancioso. Diz que havia uma multidão junto de Jesus, e do meio um homem disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Então claramente ele está apresentando a Jesus um problema de família, divisão de herança. Ou seja, do tempo de Jesus para cá muita coisa não mudou. Eu já escutei tantos irmãos brigados por causa de herança. Que vergonha. Aqui Jesus está tendo que lidar com isso. Mas veja a resposta de Jesus a ele: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Jesus deixou muito claro que a sua missão não diz respeito aos bens materiais que almejamos ou que conquistamos. Os bens materiais é uma conquista humana diante dos dons que Deus já te deu, as capacidades, diante do desafio de continuar melhorando como pessoa e como profissional. Lembrando que você, como cristão, precisa ser o melhor naquilo que você faz, porque nós precisamos ser exemplo. E por consequência, sim, nós podemos conquistar muitas coisas, mas o problema desse homem, de Jesus, é que ele era tomado pela ganância. Nós devemos buscar com equilíbrio e entender, através de uma observação da nossa oração, se realmente estamos buscando em Cristo aquilo que importa, a nossa salvação. Porque talvez, como este homem, alguns de nós estejamos importunando o Senhor com pensamentos tão baixos ainda, com desejos tão baixos ainda. Ainda há aquele que a sua oração consiste em: Senhor, eu quero um carro novo, me ajuda. Senhor, eu quero uma casa nova, me ajuda. Senhor, eu quero um iPhone novo, me ajuda. E por aí vai. E Jesus deixa claro que Ele está preocupado com a tua salvação, da sua alma. Se você quer estas coisas, sem se deixar dominar pelo dinheiro e a ilusão do mundo, conquiste-a. Deus abençoa você com capacidades para isso. Espere que Deus desça do céu e dê o dinheiro na sua mão. A preocupação dele não é essa, claramente. A sua oração é: Senhor, salva-me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, santifica. E para deixar claro, Jesus conta esta parábola, né? Primeiro, antes revela: todo tipo de ganância, toma cuidado, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus vai contra a maré da nossa cultura, claramente, que nós vivemos em uma cultura capitalista, consumista, que o tempo todo, através do marketing, das propagandas, tenta dizer para você o que te falta para ser feliz. Falta você ter aquele eletrodoméstico para que você seja a dona de casa mais feliz do mundo. Falta você ter o carro do ano para você ser um homem feliz. Ele coloca uma propaganda bem legal, bem bonita. A ilusão do mundo. O tempo todo fica querendo ditar para você o que vai fazer você feliz. Você percebe? Que aí você é iludido, compra aquilo e não está feliz. E daqui a pouco está atrás de mais alguma coisa que possa preencher o vazio da tua vida, do teu coração. E nada vai preencher, nada de material. Nada de material. Cuidado então com a ilusão do mundo, e não seja como o homem desta parábola, que ele estava tão preocupado com o quê? Ele trabalhou, ele conquistou. Só que agora ele está colhendo tanto que não tem mais onde guardar. O seu celeiro ficou pequeno. E ele pergunta: o que eu vou fazer? Vou destruir o pequeno celeiro, construir um maior, para guardar
acumular tudo isso. E depois de acumular tudo, aí eu vou relaxar. Aí eu vou viajar, comer e beber. Qual o problema do homem ganancioso que Jesus apresenta? Bem parecido com o discurso desse mundo, não é? Trabalha, trabalha, conquista, você tem que ter. Aí depois você vai relaxar. Tem gente que é tão controlado pelo dinheiro e pelo desejo de ter, que não tem tempo para Deus, que não honra o dia do Senhor, que não tem tempo para buscar as coisas do alto. Há um preço a se pagar com isso. Se não sejamos como este homem, porque o coração do cristão está aberto à prática da caridade, à prática do bem. O grande problema deste homem ganancioso é este: ele já tinha muito, e agora que ele tinha a mais, estava sobrando. Ele não pensou no próximo, ele não pensou agora que eu já tenho uma boa condição de vida, é o momento de eu partilhar o que eu tenho. Olha quanto está sobrando, quantas pessoas eu posso abençoar, quantas pessoas eu posso ajudar. O coração cristão é parecido com o coração de Cristo. Ele tem compaixão e ele está aberto à partilha. Assim nós precisamos ser, meus irmãos, e não como aquele que tem como a única preocupação sua a sua própria riqueza, é fechado no seu egoísmo. Aí Deus não habita. Nesse coração Deus não habita. E mais diz: louco é aquele homem, é o que Deus diz. Ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida. E para quem vai ficar o que acumulaste? Não aproveitou, acumulou e esqueceu que a vida tem prazo de validade aqui. Todo mundo aqui tem prazo de validade. Alguns está acabando. Alguns está acabando. Não importa se você é jovem ou não. Cada um aqui tem prazo. Alguns Deus chama com cabelo branco, outros Deus chama com pouca idade. Vejam agora, nós estamos aí contemplando Carlos Acutis, que vai se tornar santo, não é, este ano. Ele é jovem, jovenzinho, foi chamado por Deus, e ele soube viver e partilhar, inclusive o testemunho dele é bonito, que vai se tornar um santo reconhecido pela igreja. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Então o bem que você pode fazer é hoje que você faz, é o agora. Nós só temos o agora. Isso não nos deve levar a uma responsabilidade. Tudo realizado com equilíbrio, mas com o desejo sincero de, com aquilo que você tem, poder dar à sua família uma vida com qualidade. Mas também não esquecer de que aquilo que eu tenho, eu devo viver a alegria de poder abençoar quem precisa, de poder partilhar com o pobre, de poder dividir, de poder ajudar a minha comunidade, de poder ajudar a minha cidade. O nosso coração tem que ser moldado para isso. Não cair nestas ilusões. Meditando esta palavra, eu recordava de uma análise sociológica da nossa cultura, que traduziu de uma maneira muito simples como o mundo ilude com as riquezas materiais a muitos de nós. Dizia esse sociólogo que, olhando para o homem do passado, é mais ou menos assim, quando começa a Revolução Industrial, quando começa aí o êxodo da vida rural para a vida urbana. Aquele homem, ele tinha uma casa simples no campo. Ali ele tinha um lago para pescar, um laguinho para pescar, uma horta onde ele plantava e colhia. Ali ele via a natureza, via o pôr do sol, ele via as estações. Mas disseram para ele que isso era pouco, que ele só seria feliz se ele tivesse muito mais. Esse homem foi embora para a cidade, trabalhar numa empresa, trabalhar muito mais horas por dia, a qualidade de vida caiu, mas ele conquistou algumas coisas.
Só que ele começou a trabalhar para poder juntar dinheiro. Para quê? Para voltar para um campo, ter uma casinha simples, um laguinho para pescar, uma horta para plantar. E hoje ele sonha com a vida que ele já tinha, mas que ele achava que era infeliz. E só depois que perdeu, descobriu que era aquilo, na simplicidade, era aquilo que realmente tornava o coração dele feliz. Nós não precisamos de muito. Precisamos acordar para isso. É o que a palavra está fazendo conosco hoje. Mas ela diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E aqui a palavra é maravilhosa, porque a maioria de nós, quando fala de vaidade, pensa o quê? Ai, a fulana gosta de andar bem vestida, de andar maquiada, passar um batom, olha como ela é vaidosa. Ai, o fulano, olha, ele gosta de andar arrumado, gosta de andar cheiroso, olha que pecado de vaidade. Não é isso que está escrito na palavra. O exagero nisto pode fazer você narcisista demais, idólatra de si mesmo, e isso é um pecado. Mas andar bem vestido, eu digo que é uma máxima da minha vida. Andar bem vestido não é pecado, é caridade. Caridade com os olhos dos irmãos, porque quem merece ficar vendo gente feia, gente mal arrumada. Eu gosto do povo do interior, né? Eu também nasci no interior, e a gente que é do interior tem roupa de domingo, vai bem vestido para ir para a casa de Deus, não vai de qualquer jeito, né? O mesmo eu digo, andar perfumado, gente, passe o perfume, se cuide, porque isso é caridade com o nariz do irmão. Ninguém merece gente fedida perto, é desagradável. Isso não é o pecado da vaidade. Isso é amor próprio e é necessário. A palavra diz que vaidade é outra coisa. O que ela está chamando de vaidade? Por exemplo, o homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança ao outro, que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Sim, o ganancioso é vaidoso. É o que está ensinando a palavra. Louco, e vai deixar tudo isso para alguém brigar. O que nos cabe então? Buscar as coisas do alto, é o que diz a segunda leitura. E aí você precisa entender que buscar as coisas do alto não é apenas ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para conhecer a Deus. Buscar as coisas do alto não é apenas rezar o texto ou outras devoções, estamos para iniciar a quaresma de São Miguel, mas também rezá-lo, porque isso nos ajuda a crescer nas virtudes. Buscar as coisas do alto também é praticar caridade, ser generoso, abençoar a vida de outras pessoas, espiritualmente e materialmente também. Porque dizer para uma pessoa que está passando fome, estou rezando por você, não é suficiente. Eu preciso rezar por ele, mas também ajudá-lo a saciar a fome que ele sente. E depois de saciar a fome que ele sente, dizer: vamos para a igreja, há um lugar lá também para você. A caridade, a generosidade. Buscai as coisas do alto. Mas a palavra aqui ainda diz uma coisa: fazei morrer o que em vós pertence à terra. E a primeira coisa que ele diz é imoralidade. Fazei morrer em vós o que pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Atenção! Fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade. Hoje em dia, quando as pessoas falam esta palavra, elas pensam logo nos pecados relacionados à sexualidade. Só que
moralidade e imoralidade é muito mais do que isso, meus irmãos. E no contexto que eu estou falando aqui, fazer morrer a imoralidade é também o quê? Se eu vejo uma pessoa passando fome e não faço nada e não tenho compaixão, isso é imoral. A moral cristã nos convida a fazermos algo por uma sociedade melhor, a ajudar este irmão e a tantos outros irmãos que podemos ajudar. Não contribuir e colaborar com a minha comunidade é imoral. Então vencer a imoralidade também passa pela maneira como eu vivo em sociedade e em comunidade. Depois, vencer então a impureza. Aí aqui já é outra coisa. As paixões, os maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Cobiça é idolatria. E toda idolatria é um pecado para diante de Deus muito grave. Porque idolatria é você tirar Deus do seu lugar e colocar outra coisa no lugar. Ele está dizendo que cobiça é idolatria. E o coração ganancioso, que a gente viu no Evangelho de Jesus, é um coração que passa a vida cobiçando o que não é dele. Para você se avaliar, basta você perceber, o coração que é assim, ele nunca está satisfeito com o que tem. Nunca basta aquilo que ele já alcançou. Ele sempre quer mais, e sobretudo ele se sente incomodado quando o outro tem. O coração que é assim, o coração que é movido pela cobiça, é um coração invejoso. Aí eu preciso esclarecer para você uma coisa, que muita gente pensa que quando você vê, por exemplo, nossa, que camisa bonita, essa pessoa que está admirando aquela camisa está com inveja. Isso não é inveja. Para a psicanálise, não só para a teologia, para a psicanálise, para a psicologia, que avalia as emoções humanas, isso não é inveja, isso é admiração. E mesmo que eu diga, onde você comprou essa camisa tão bonita de São Miguel Arcanjo, você vai dizer lá na porta São Miguel, eu quero ter uma camisa dessa. Isso ainda não é inveja. O outro me inspira, o outro eu tenho admiração por ele, e há algo ali que eu gostaria de ter. O que é então inveja? Inveja é quando o outro tem e eu tenho raiva porque ele tem. Eu me sinto diminuído porque ele tem. Eu não quero que ele tenha, eu quero ter porque eu sou melhor. Como pode ele ter e eu não tenho? Isso é inveja. O coração que cobiça, ele é invejoso. Ele está sempre insatisfeito e sempre quer que o outro seja diminuído, porque ele acha que o valor dele está naquilo que ele tem. Você precisa vencer esse pecado. A palavra já é muito clara para nós sobre isso. E diz mais: não mentais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho. É uma consequência do pecado, da ganância, da cobiça e inveja. A mentira é consequência. Sabe por quê? Vou traduzir para você entender o que a palavra está dizendo. De repente vão chegar para você e falar assim: fulana, está rolando uma vaquinha para ajudar uma menina lá da comunidade que tem que fazer uma cirurgia na cabeça dela. O coração que é pecador assim, o que ele vai dizer? Eu não posso ajudar. Eu não tenho, me desculpe. Mas dizer isso tendo, podendo ajudar e não ajuda, isso é imoral, isso é um pecado, isso é a mentira acontecendo. É essa mentira que está sendo acusada aqui, denunciada aqui. Fulana, vamos ajudar, nossa comunidade vai passar por uma reforma, vamos, seja com ação, vamos participar dessa ação. Eu não posso, eu não tenho, coitadinho de mim. Mentiroso, você pode sim, mentiroso. Como é desagradável aos olhos de Deus que vive desse jeito. A antífona da aclamação disse: felizes os humildes de espírito.
Às vezes, quem passou a vida tendo muito, aprendeu a sempre querer ter mais e a ter só para si. Já que, não todos, mas às vezes quem aprendeu a ter pouco e a ser grato pelo pouco, aprendeu também mais a partilhar, aprendeu também a ter fé e confiar que Deus não vai faltar se você abrir a mão e dividir um pouco do que tem. Eu me lembro de uma senhora de uma casa muito pobre, muito simples. Eu me lembro da vizinha, eu estava ali, e eu lembro da vizinha batendo palmas e chamando por ela e pedindo: fulana, você pode me emprestar uma caneca de feijão? E aí ela pegando uma caneca de feijão e dando. Mas eu vi, aquela mulher tinha tão pouco, mas o pouco que ela tinha, ela estava dividindo. E com alegria, pois sabia que aquela vizinha podia um dia ela precisar, e aquela vizinha seria também generosa, porque generosidade gera generosidade. E mais, ela era uma mulher de fé. Ela confiava que Deus não desampara o coração caridoso e generoso. Faça a experiência e você vai ver que é exatamente assim, revestidos como do homem novo, que se renova a imagem do seu Criador, ou seja, a imagem de Cristo, é que nós precisamos viver. E sermos felizes se nós podemos dividir, partilhar e abençoar a vida de alguém que necessita. Peçamos hoje esta graça e seremos felizes, pois felizes são os humildes de espírito, felizes são os humildes de coração. Eles sabem partilhar, eles sabem ser grato. Comece hoje, que a tua oração tome como remédio para esse pecado. A primeira coisa, agradecer hoje a Deus por tudo que você tem. E quem sabe, agradecendo a Deus por tudo que você tem, você descubra que você tem muito para partilhar, para abençoar a vida de outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.